Gabigol sofre ataques covardes da imprensa brasileira. Flamengo investe 200 milhões de reais e agora também contrata novo talento brasileiro. Vamos comentar sobre a partida contra o Amazonas. Então toca meu parceiro, minha parceira tocou. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o pega pra capar já vai começar porque eu tô pilhado com esse jogo do Flamengo. E tô pilhado contra esses absurdos que estão acontecendo contra o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol. Já não bastasse o senhor Ivan Moré, com a maior cara lavada, vir ontem dizer que era um absurdo as pessoas aplaudirem o Gabriel, agora vem o senhor Casagrande falar, né, tecer um discurso completamente absurdo contra o Gabigol. Então por isso que eu tô aqui com a Clean da Treta. E vamos lá. Casagrande critica no UOL a recepção do Flamengo a Gabigol no CT. Agora veja, viu? Vamos ver aí. Abre aspas pro Casagrande. Fazer festa para um jogador que foi acusado de ter burlado um exame antidoping é ridículo. Ele tinha que voltar de cabeça baixa sem festa, entrar no vestiário e se trocar. Sorrindo por quê? Aplausos por quê? Qual é o motivo de aplaudir um cara acusado de burlar um exame antidoping? É aí que eu bato na tecla. A sociedade brasileira passou uma inversão muito forte de valores e princípios. Se aplaudiram ele voltou de um efeito suspensivo. O que fazer quando ele marcar 2 gols? Aqui, a gente aplaude jogador que volta a jogar por efeito suspensivo. A gente aplaude quem paga multa para aliviar uma condenação por... Que é isso? O cara está comparando o caso do Gabigol com o caso que foi envolvido o Daniel Alves. Eu nem tinha lido essa situação, mas vamos ler mais porque vai vir mais absurdo. A gente valoriza quem emprestou dinheiro para facilitar a saída do cara, que estava preso. São os valores invertidos. Na minha visão, o Gabriel tinha que voltar, porque usou o seu direito, mas voltar numa boa. Não tem nenhum motivo para aplauso. É legal o Gabriel voltar, até porque ainda não há definição no caso, então não tem culpado. Ele usou o direito dele, mas aplaudir é inversão de valor. Senhor Casagrande, o senhor comparou uma condenação, nem vou falar a palavra aqui de tão nojenta que é, de um jogador de futebol na Espanha com uma suposta possibilidade do Gabriel ter burlado o exame. Porque é o que tudo indica. E segundo a vice-presidente lá do tribunal, os fiscais mentiram no discurso. Você sabia disso, Casagrande? O Gabriel, na minha opinião, se ele cumprisse esse 1 ano fora do futebol, ele seria vítima de uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro. E repito, ele errou, ele deu mole, foi estrela, foi soberbo, não tem que brigar nada com a Light, você briga com a Light, você vai ficar sem luz. Em determinados campos da vida, nós sabemos que a gente não pode brigar. Por exemplo, foi lá o policial, exemplo que o pessoal, todo mundo dá esse exemplo aí. Vai fazer o bafômetro. Não, não vou fazer o bafômetro. Se você não fazer o bafômetro, tu tá ferrado, meu amigo. O pior é você não fazer o bafômetro e sabendo que não ingeriu álcool. Então é uma briga burra que o Gabriel se meteu. Agora, você dizer, comparar o caso do cara com o caso de um cara lá, Daniel Alves, isso é um completo absurdo e pra mim você quer ganhar audiência. E aliás, você conseguiu, eu tô aqui repercutindo você, mas é porque eu não aguento, gente. Eu não aguento a situação dessa. E não é só o Casagrande. E sobre o mais engraçado disso tudo é a imprensa de São Paulo, que a todo momento tece ataques ao Gabriel. Mas o engraçado é que no início do ano, estavam todos aí. Ah, o Gabigol tem que ir pro Corinthians. Eu quero o Gabigol no Corinthians. O Gabigol, Corinthians. Aí vai em podcast. Aí ele deu mole também, porque foi lá elogiar a torcida do Corinthians e coisa e tal. Agora tá todo mundo descendo, baixando a porrada no cara. Isso é um absurdo, rapaz. E eu vou falar aqui no canal sim.
E ele seria vítima de uma das maiores injustiças da história do futebol se ele cumpre esse um ano. Sem ele estar dopado, ele fez exame de sangue. E não tinha doping nenhum no sangue do cara. E vai ser absolvido lá na Suíça, por completo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí o All Sport traz aqui. O CAS concedeu efeito suspensivo para Gabigol, considerando que ele tem chances reais de ser absolvido. O entendimento do tribunal suíço é que se a punição for anulada, causaria um dano irreparável ao atacante do Flamengo se ele começasse a cumprir a pena imediatamente. Ainda não há prazo definido para o julgamento final. Tá vendo aí? Como é que o cara burlou alguma coisa? Se a Corte Internacional do Esporte está dizendo que não burlou, o Poder Supremo do futebol está falando que não burlou, 3 árbitros, inclusive o indicado pela acusação, está dizendo que não burlou, e você, Casagrande, está dizendo que é um absurdo o cara ser aplaudido, eu aplaudo mesmo! Eu vou aplaudir! É o Gabigol! Ah, me chama de Gabizete, que se dane, rapá! O cara me deu Libertadores, não só ele, Jorge Jesus, Rafinha, Felipe Luiz, Jarão, todo mundo. Mas eu aplaudo mesmo. E se tiver que criticar, eu vou criticar porque eu sou Flamengo, meu irmão. Ah, palhaçada braba, rapá. Vamos lá. E falando sobre o Gabigol, informação do Fred Gomes e da Letícia Marques do GE. Globo. Apto a jogar 30 minutos, Gabigol recebeu visita de Tite e teve supervisão do Flamengo. O atleta não atua desde o dia 25 de fevereiro, dia do meu aniversário, aliás, quando entrou aos 34 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Fluminense. Eu não tenho a menor dúvida que o Tite vai colocar o Gabriel no jogo. Ele não é maluco de não colocar o Gabriel nesse jogo. É um jogo relativamente tranquilo. O Gabriel, naturalmente, está sem ritmo de jogo e acredito que ele vai entrar no jogo sim e vai ser um aplauso, vai ser uma comoção. E aí, esse aplauso da torcida, eu não tenho a menor dúvida que vai causar, vocês estão me entendendo? Vai causar mais críticas aí na imprensa paulista, mas eu vou vir aqui, vou descer a porrada e vocês têm que me ajudar. Porque pra mim, isso é um completo do absurdo. Mas vamos recapitular aqui a escalação do Flamengo, minha gente. O Flamengo vai a campo, Gabriel não deve começar como titular, mas certamente deve entrar durante a partida. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Matias Vinha, Alan, Gerson, De La Cruz, Lohan, novidade no time do Flamengo, o garoto promessa das categorias de base do Flamengo, Bruno Henrique e Pedro. Tite aí, quem sabe, mudando a formatação tática da equipe, tá vendo que o 4-3-3 tá dando merda, não tá dando bom, o Flamengo só faz jogada pela ponta, cruza na área, um festival de chuveiro. Daqui a pouco o Flamengo vai ser patrocinado pela Lorenzetti, né? Fala em marca de chuveiro, vai Lorenzetti, vai patrocinar o Flamengo. Então tem que parar com essa história de chuveirar na área, tem mais é que meter gol, né? Bola trabalhada, posse de bola, pum, bola no fundo do barbante. E a gente tem algumas mudanças, sai o Ayrton Lucas, entra o Vinha, sai o Pulgar, tá lesionado, entra o Alan, e sai o De Arrascaeta lesionado, entra o Lohan. Beleza, meus amigos? Vamos voltar aí às notícias do Flamengo. Segundo o Jornal Globo, na aba Esportes, jornalista Diogo Dantas, o Flamengo vê pressão externa sobre Tite aumentar após a derrota do Botafogo, mas internamente a diretoria tem muita confiança no treinador. O clube entende que a pressão vem mais de fora do que dentro. Além disso, o departamento de futebol reconhece que o rendimento caiu depois do Campeonato Carioca, mas confia na recuperação. O que aconteceu é que o Flamengo parou de jogar bem e os adversários são bem melhores do que aqueles que o Flamengo enfrentava no Campeonato Carioca, que era tudo, né, adversário ruim, inclusive o Fluminense tá numa draga danada, tomou de 3-0 aí para a equipe do Corinthians. Tite segue respaldado pela diretoria e as partes confiam que o Flamengo pode disputar as 3 frentes, embora existam os principais sinais de desgaste no dia a dia por conta da grande pressão pelos resultados e desempenho. Um tropeço contra o Amazonas hoje no Maracanã é visto internamente como inadmissível. E, cara, é inadmissível mesmo. É inadmissível, não é querer pôr pressão de forma nenhuma, é que Flamengo e Amazonas, com todo respeito ao Amazonas, né, o Flamengo tem que entrar em campo e tem que meter no mínimo 3-0. Pedrão, ter soberba. Não é soberba. O Flamengo não vai lá e paga a multa de La Cruz no River Plate para ganhar de 1-0 do Amazonas no Maracanã.
Paga é pra vencer, convencer, jogar bem, fazer o torcedor feliz, que no outro dia tem que acordar cedo pra ir trabalhar. E vai no jogo às 9h30 da noite. E tá assistindo o jogo da televisão, aliás, transmissão do Sport TV e do Premier, de acordo com o que eu pesquisei, não vai ter jogo na televisão aberta, na TV Globo. Vai ter transmissão, mas é no Premier, e o torcedor vai ficar até tarde vendo, e o torcedor tem que ver uma vitória do Flamengo, meu irmão. E uma boa vitória do Flamengo. Não é querer pôr pressão, é ser justo. Gasto isso tudo, arrecado isso tudo por conta da torcida, por conta dos 45 milhões de torcedores que bancam o que é o Flamengo, seja assistindo, seja comprando produto, seja comprando ingresso, seja enfim. Então tem que vencer e tem que convencer. Flamengo, sarrafo lá no alto. Quem pôs o sarrafo lá no alto no Flamengo foi esse cara aqui, o Zico, Galinho de Quitino, que aliás jamais vai passar, vocês podem ter certeza disso. Parcial de ingressos para hoje, não venderam muitos ingressos, venderam cerca de 35 mil ingressos até esse exato momento. A diretoria do Flamengo espera ter por volta pelo menos 40 mil pessoas presentes no Maracanã nessa noite de quarta-feira, dia 1º de maio. Feliz Dia do Trabalhador, minha gente! Alô, trabalhador desse Rio de Janeiro, desse Brasil, desse mundão aí. Feliz dia pra vocês, só que aqui o trabalho continua, porque aqui é Flamengo e vamos. E hoje tu tá de folga, eu tô aqui trabalhando, mas não tem problema, eu amo fazer o que eu faço, meu querido. Vambora que eu tô animado. Negócio é o seguinte, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, vamos ver aqui o desempenho do Flamengo como mandante nos últimos 10 jogos da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o último jogo como mandante na Copa do Brasil, justamente na final, contra o São Paulo por 1-0, uma verdadeira vergonha de Jorge Sampaoli. E aí no ano passado o Flamengo venceu o Grêmio na semifinal, o Flamengo venceu o Atlético nas quartas de finais, o Flamengo venceu o Fluminense nas oitavas de finais, o Flamengo venceu o Maringá nessa mesma fase, terceira fase, por 8-2 da Copa do Brasil. E aí no ano retrasado de 2022 o Flamengo empatou vencendo os pênaltis do Corinthians, o Flamengo venceu o São Paulo na semifinal de 2022 da Copa do Brasil, o Flamengo empatou em 0-0 nas quartas de finais de 2022, o Flamengo venceu o Galo por 2-0 nas oitavas de final de 2022 e o Flamengo venceu o Altos do Piauí por 2-0 na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Foi mandante o Flamengo, mas o Flamengo não jogou no Maracanã nessa oportunidade, o Flamengo jogou lá em Volta Redonda. Eu lembro desse jogo contra o Altos do Piauí. E hoje o Flamengo vai enfrentar, pra mim, um cara que marcou época no Flamengo, que é o Ibson, o chamado Ibishow. Eu lembro do Ibishow, era o melhor jogador que tinha no Flamengo quando eu era pequeno. O Flamengo era uma draga, era horroroso, né? Perdia um monte de jogo, quase era rebaixado, né? Tinha o Obina que dava uma moral, tinha o Souza Caveirão, tinha entre outros ali, e tinha o Ibishow, né? O Ibishow hoje está do lado do Amazonas, é auxiliar técnico do Amazonas, e espero que o Ibishow, né, xodó da torcida do Flamengo, perca hoje. E eu vou ver se de repente eu consigo uma palavrinha do Ibishow lá na zona mista, né? Afinal de contas, o Ibson, pra mim, de verdade, é um cara que marcou muita época no Flamengo e merece toda a atenção do mundo. Aliás, salvou o Flamengo de poucas e boas nas épocas de vacas magras do Mengão malvadão, que era o Mengão bonzinho, o Mengão que deixava todo mundo dar pancada, né? Infelizmente, mas vamos torcer para o Ibishow. Esse calendário de maio do Flamengo está extremamente congestionado, uma série de jogos. O Flamengo enfrenta o Amazonas hoje pela Copa do Brasil. No sábado, tô indo para São Paulo, né, terra da garoa, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino às 6h30 da tarde, diretamente de Bragança Paulista, onde o Flamengo tem uma histórica dificuldade de vencer lá. Depois o Flamengo voa para o Chile, né, rumo a Coquimbo, terras praianas, onde enfrenta a equipe do Palestino. Depois o Flamengo volta, onde enfrenta o Corinthians no Maracanã. Depois o Flamengo tem o Bolívar no Maracanã. Depois o Flamengo tem o Vasco, mando de campo do Vasco. Não sei se o Vasco vai alterar, vai tirar de São Januário e vai botar no Maracanã esse jogo. Depois o Flamengo viaja para Manaus, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Amazonas pelo jogo da volta. E depois o Flamengo retorna ao Maracanã, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Milionários da Colômbia no Maracanã. Partida válida aí pela Copa Libertadores da América, meu parceiro. Então, um calendário pesado, mas é assim que tem que ser. Já sabia que ia ser assim. Tiveram tempo para se planejar, para se dedicar. Acredito eu até que o Tite está levando força máxima hoje para tentar meter uma pancada no Amazonas, para não precisar levar os titulares todos lá para Manaus,
que é uma pena pro torcedor manauara, mas o torcedor quer ver a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso. O Flamengo investiu, tá aí, saiu o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2024 do Flamengo. O Flamengo, meus amigos e minhas amigas, investiu 191 milhões em reforços no início do ano. O valor por De La Cruz, só pelo De La Cruz, supera a marca dos 100 milhões de reais. O clube divulga demonstrativo financeiro do 200, né? Praticamente 200 milhões. O clube divulga demonstrativo financeiro do primeiro trimestre de 2024, além do uruguaio De La Cruz, foram contratados o lateral Matias Vinha e o zagueiro Léo Ortiz. E a gente pega aqui o Flamengo, no De La Cruz, o Flamengo investiu exatos 102 milhões e 74 mil reais para arrancar a força, né? Lógico, com a vontade do atleta, né? Não vai... Enfim, lá do River Plate. O Matias Vinha, o Flamengo pagou 49 milhões 381 mil reais para tirar o Matias Vinha da equipe da Roma, que estava emprestado ao Sassuolo. E ao Red Bull Bragantino, o Flamengo pagou 40 milhões e 296 mil reais para tirar, na minha opinião, um dos melhores zagueiros do Brasil da equipe do Red Bull Bragantino. Juntando todas essas transações de outros jogadores, ainda tem um Carlinhos, coisa e tal, o Flamengo gastou 204 milhões nesse período, uma grana arrumada, mas tem que gastar, porque o Flamengo não é banco, lógico, sempre mantendo a austeridade financeira, mas tem que gastar. O Flamengo não é banco, tem que investir no seu time para vencer títulos e fazer a torcida feliz. Esse é o objetivo do Clube de Regatas do Flamengo. E aí o pessoal fica preocupado. Mas Pedrão, o que foi, meu filho, minha filha? O Flamengo teve um déficit de 63 milhões de reais em janeiro, fevereiro e março. Tá lá no balanço do Flamengo, Pedrão. Flamengo saiu no prejuízo. Meu querido, deixa eu te falar uma história. Tudo bem, 63 quilos de alcatra limpinho devendo pra mim, pra você, é horroroso. Mas pro Flamengo não é. Sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, nesse primeiro trimestre do ano, é um trimestre, é um período de prejuízo. Não só para o Flamengo, como para os clubes, sobretudo cariocas. Porque a Ferj não paga premiação. Porque o Campeonato Carioca paga pouco. O filé mignon vai entrar na boca do Flamengo quando começa o Brasileiro. Quando a Globo deposita a cota dos direitos de transmissão. Então o Flamengo gasta muita grana no início do ano e arrecada pouco. Então é natural ter esse déficit. Ter esse... É difícil essa palavra, déficit, né? Ter esse problema aí no início do ano. É natural. Agora, quando avançarmos, Libertadores, vai pingar a grana da Libertadores, vai pingar a grana do brasileiro. No meio do ano, geralmente, o Flamengo vende atletas para a Europa, porque o início da janela europeia vai ter um superávit, vai ter um lucro. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Não, isso não é de forma nenhuma um problema. O Flamengo vai voltar a ser a pindaíba que era, Pedrão. Esses caras estão ficando malucos. Calma, não é bem assim. Afinal de contas, o Flamengo investiu mais no seu time. Informação do perfil Flabase, em conjunto com o Flazoeiro. O Flamengo acertou a renovação de contrato com um jovem promissor. O Flamengo acertou a renovação de contrato com o lateral direito Lucian, das categorias de base, da categoria Sub-20. Ele é tratado como uma jovem promessa do Flamengo. Ele assinou um vínculo do futebol e que veio pro Flamengo. Ele assinou um vínculo até 2028. Lucian é um dos jogadores que tem contrato mais longo na base. Você tem ideia do peso do garoto. Ele está no seu primeiro ano. Aliás, o Flamengo acertou a renovação de contrato dele. Ele está no seu primeiro ano de Sub-20. Fez parte do elenco que conquistou a Libertadores Sub-20, chegando a atuar na competição. O jovem é visto com bons olhos pela diretoria rubro-negra, que optou em estender o vínculo por um período mais longo, já pensando em aproveitar o atleta no profissional. Então o atleta é visto com muito bons olhos pelo Flamengo. Eu torço pelo Lucian, que ele possa entregar bons frutos ao Flamengo e à nação rubro-negra. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreve no canal, rapaz, ó. Hoje tem live pós-jogo. Acabou o jogo, live do Pedro Mengão Melhor. Já vou deixar até programado, tudo certinho, tudo bonitinho. Se inscreve, se não deixa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.